Hoje na nossa emissão temos uma conversa muito especial, para encerrar assim também o ano pastoral. O tema da nossa conversa serão os 50 anos de vida sacerdotal de Dom José Francisco Sanches Alves, arcebispo de Évora. Por isso é o nosso convidado desta noite. Muito boa noite, Sr. Arcebispo. Boa noite. Sr. Arcebispo, vamos falar um pouco da sua vida, se quer até algumas fases menos conhecidas dos nossos ouvintes e das pessoas que o conhecem. Sabe-se um pouco, se quer, os últimos anos, mas vamos remontar um pouco aos idos anos 50, 1954, ano em que o Sr. Arcebispo, com apenas 13 anos, vem da sua terra, da Beira Baixa, para o Alentejo, para o Seminário Vila Viçosa. O que recorda desses tempos? Eu recordo muita coisa. Isso é um rosário de recordações que nunca mais acabava, não é? Mas aqui há coisas que marcam. Naturalmente, aquilo que marca foi a decisão de vir para o seminário, que os meus pais aceitaram bem, e eu também aceitei em conjunto com outros 4 colegas lá da freguesia, que viemos em conjunto para o seminário. Mas a separação da família é sempre um momento crítico, não é? E cria uma ansiedade de deixar a família, vir para longe, para um desconhecido, mas um desconhecido que ao mesmo tempo ficou amenizado por esses colegas que vieram comigo e por alguns sacerdotes que eu também já conhecia e sabia que estavam cá. Depois foi a descoberta do seminário, o acolhimento que nos foi feito, conhecer novos colegas, amigos e uma nova vida, aprender a viver em conjunto com os outros e ao mesmo tempo, para lá dessa aprendizagem, também tinha aspectos muito gratificantes, o convívio com os outros, as brincadeiras, os estudos, também o lado espiritual, a formação. Foram anos vividos depois em Vila Viçosa, durante 5 anos, até aos 18, que marcaram também profundamente a minha vida em vários aspectos, na formação, a formação intelectual, também na formação espiritual, na aprendizagem, no convívio com as pessoas, com os colegas, no desporto, enfim, foram anos felizes. E o Sr. Arcebispo esteve 12 anos entre o Seminário Vila Viçosa, o Seminário de Évora, fez o curso de Teologia, com média de 16 valores, segundo o que me consta, um dos melhores alunos do seu ano e do seu tempo. São, sim, memórias muito, muito positivas e muito importantes para a sua formação. O tempo do Seminário de Évora foi o tempo da juventude. Eu vim com 18 anos para Évora. Foi o tempo da formação filosófica, teológica, a parte académica, depois também o amadurecimento vocacional, porque estes anos tiveram também aquela fase crítica da vocação, até chegar ao momento da decisão interior e de perceber que Deus me chamava para o sacerdócio, e depois seguindo-se as instituições que precedem a ordenação, que marcam a vida de cada um de nós, à medida que cada pequeno grau se ia sucedendo. Era um momento de mais reflexão e pensar que o sacerdócio era a minha meta e que ela se aproximava. Mas a par dessa formação teológica e filosófica, a formação que nos era dada no seminário era uma formação integral, digamos assim, porque tinha outras componentes. Tinha uma componente cultural, que estava significada na Academia de Santo António, numa revista que era publicada no seminário, de Alvoradas, de que eu também fui membro da direção e diretor há algum tempo. Depois, as possibilidades imensas de leituras. Eu gostava muito de ler, li imensos livros enquanto estive no seminário. Depois, por outro lado, a formação espiritual, que nos era também dada e proporcionada, para lá das celebrações habituais. Cada dia, tempo de oração, meditação, Eucaristia, depois as reflexões mensais, o retiro anual, completada depois com uma atividade pastoral nas férias, não é?
Foi uma formação muito interessante e que eu considero completa e muito boa. Depois o convívio com os colegas, as brincadeiras que fazem parte, os jogos, o desporto, foi o tempo do amadurecimento e da decisão até chegar ao sacerdócio. E chegamos ao ano de 1966, um ano também marcante também em várias histórias, não só nacional, mas como internacional, e também muito marcante na vida do Sr. Sevispo, porque no dia 3 de julho de 1966, que fazemos agora no próximo domingo os 50 anos, acontece a sua ordenação sacerdotal, a primeira que Dom David de Sousa faz como arcebispo de Évora. O Sr. Arcebispo é ordenado juntamente com o padre Júlio Aço, que já tinha uma missão de ir para Timor, e o Sr. Arcebispo ficar ao serviço da Diocese. O que recorda desse dia, Sr. Arcebispo? Foi um dia feliz para mim, um dia com uma dimensão espiritual muito profunda, e foi vivido nessa dimensão, com a presença da minha família, de alguns amigos que me acompanharam, e com a presença e o carinho, o acompanhamento dos professores superiores e dos colegas. Tinha uma dimensão mais intimista do que têm hoje as ordenações, não eram feitas como hoje, mas eram muito profundas e muito marcantes. O momento e o dia da ordenação ficou profundamente gravado na minha vida e definiu também depois o rumo da minha atividade sacerdotal daí em diante. Passou pelos seminários e ainda foi pároco, depois dos estudos em Roma. Como é que foi esse tempo de pároco, essa experiência? Parte da minha vida foi vivida também ao serviço dos seminários e tive um ano de pároco no Escoral. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Foi curta, mas foi muito marcante, porque encontrei uma situação típica daquela paróquia, carenciada inclusive de ter uma igreja que não tinha, mas encontrei uma comunidade, embora pequena, mas muito coesa, muito unida, e também encontrei pessoas jovens, mais ou menos também da minha idade, e isso permitiu que estabelecêssemos laços de amizade que ainda hoje perduram e que marcam também a minha vida. Uma experiência pastoral também ao serviço dos jovens e dos adolescentes, porque também me dediquei ao ensino nesse ano, e depois ao serviço das comunidades, através de movimentos, através de reuniões, de atividades pastorais. Foi um ano realmente muito rico para mim. Depois foi para Roma, onde fez licenciatura em Ciências Pedagógicas, mais tarde doutoramento em Psicologia. Resumindo assim, a década de 70 foi passada nessa formação superior em Roma. Também foi importante essa experiência internacional e essa formação. Sim, a chegada a Roma é sempre um deslumbramento, com a monumentalidade de Roma, e ao mesmo tempo também a proximidade com as raízes da fé e os alicerces da Igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é qualquer coisa que nos toca muito profundamente, a visita aos lugares santos, às catacumbas, às basílicas, etc. Esse primeiro contacto cria um impacto muito forte. E depois foi o trabalho, o estudo, com afinco, com determinação, porque se tratava realmente de investir numa área que para mim era totalmente nova, e isso exigiu de mim uma grande entrega e uma grande dedicação, que eu fiz com grande empenho e com um ideal, o ideal depois de poder servir mais tarde a Diocese e a Igreja, uma vez que adquirisse novas competências. Os anos de Roma também criaram grandes amizades entre os que hoje são colegas, alguns que são colegas bispos, outros que são sacerdotes. São momentos que realmente nos marcam, para lá daquilo que é o trabalho individual de cada um, mas fica como um ponto de referência na nossa vida.
Depois regressa a Évora. Tem também uma experiência que o marcou. Já ouvi várias vezes dar testemunho disso e até encontrar antigos alunos seus. A Universidade de Évora tinha reaberto e o Sr. Arcebispo foi convidado para lecionar na Universidade de Évora, na sua área. Foi também uma experiência importante. Realmente foi sim, fui convidado para integrar o corpo docente da Universidade de Évora e eu aceitei essa missão, como aceitei outras que me foram propostas noutras áreas. Aliás, todas as missões que eu tive vieram por essa via, foram propostas e fui convidado, seja por gente aqui no caso da Universidade ou da Igreja, e aceitei porque na altura ainda não estava criada a Universidade de Évora, existia apenas um Instituto Universitário e depois foi criada a Universidade. E aceitei também nessa perspectiva de poder dar o meu contributo para a criação da nova universidade. Considero esse tempo como um tempo de pioneiro e de alguma maneira cabouqueiro da nova Universidade de Évora, particularmente na área em que eu trabalhava, da pedagogia e da educação e sobretudo da psicologia, porque não havia ainda em Portugal pessoas licenciadas nessa área e percebi que o meu trabalho e o meu contributo podia ser útil para a universidade, sem que isso me levasse a diminuir as minhas atividades pastorais. Exatamente, e que eram bastantes, segundo o que vi na ficha do Sr. Arcebispo, como esteve depois ligado à educação cristã, como responsável do Departamento da Catequese, professor no Instituto Superior de Teologia de Évora, voltou a ser reitor no Seminário de Évora, vigário-geral, presidente do Cabide da Sé, isto tudo, falamos década de 80, princípio da década de 90, foram muitas responsabilidades e muito trabalho. Sim, muitas responsabilidades e isso também é um sintoma da carência da Diocese de Évora. Quer dizer que quando é necessário as pessoas têm que encher-se de coragem, de generosidade, abrir o coração e avançar para aquilo que lhe pedem, embora pudessem à primeira vista dizer assim, bem, eu, porque não outro, eu nunca tive essa atitude. Aquilo que me pediam, se eu podia, eu aceitava e aceitei muita coisa, sem que desse a conhecer também a situação e eu dissesse claramente ao Sr. Arcebispo, em alguns casos, que ele deveria também ter em conta as multiplicidades de tarefas que ele tinha. Ele entendia que sim, e eu aceitei. E também em relação ao Instituto Superior de Teologia, me considero como pioneiro porque ele tinha sido fundado exatamente quando eu vim de Roma e com os outros colegas fomos nós que o pusemos de pé e conseguimos que ele viesse até aos dias de hoje e que tivesse prestado um bom serviço à Igreja e isso para mim dá-me também uma grande satisfação. Das atividades e das missões que desempenhei na Diocese, bom, filo com generosidade e só tenho que eventualmente me recriminar de não ter feito ainda melhor. 1998 é outro ano que fica marcado também na vida do Sr. Arcebispo, certamente, porque é nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa e depois, a 31 de maio, recebe a ordenação episcopal na sede de Évora. O Sr. Arcebispo pensou uma vez em ser Bispo? Estava no seu horizonte? Não estava no meu horizonte ser Bispo. Considero que essa foi a maior surpresa que Deus me tinha reservada e foi mesmo com grande surpresa que eu recebi a notícia da boca de Dom Maurílio Jorge Quintal Gouveia, ao tempo arcebispo de Évora. Eu fiquei um pouco surpreso e até quase desorientado porque eu não esperava absolutamente nada, uma coisa dessas. Isso levou-me a fazer uma grande e longa meditação, mas no fim concluí que se era a vontade de Deus, a única coisa que eu devia dizer era sim, e disse sim, sem qualquer reserva.
6 anos em Lisboa, com Bispo Auxiliar, as conversas que às vezes tem com o Sr. Arcebispo, percebo que também foi muito importante essa experiência na grande metrópole, na grande capital, outras dinâmicas de pastoral. Também foi importante estes 6 anos como Bispo Auxiliar de Lisboa. Sim, foi a descoberta do dinamismo de uma grande diocese, a maior diocese de Portugal, e um dinamismo pastoral muito acentuado, sobretudo na periferia de Lisboa, onde eu intervinha mais frequentemente, uma zona que é super povoada, com gente que vem das mais diversas partes do mundo e ali conflui. É uma zona muito heterogénea, e onde as comunidades ainda não estão feitas, é necessário fazê-las, mas ao mesmo tempo é uma zona que é aliciante, porque exige muito de quem anda por ali, quem está lá, quem se empenha, porque as solicitações, as situações que necessitam de atenção são imensas, e isso para mim também me abriu um horizonte diferente daquele a que eu estava acostumado aqui em Évora, que é uma diocese do interior. Depois foi também um tempo de aprendizagem do episcopado com os meus colegas bispos, nomeadamente com o patriarca Policarpo, um grande amigo que eu sempre recordo com saudade e com quem também muito aprendi. Não é? Em 2004, nova missão, nomeado Bispo Presidencial de Porto Alegre Castelo Branco. Pensou que já seria ali o exercício do seu ministério episcopal, certamente, até aos 75 anos. Pensei. Enfim, eu às vezes penso também na história do povo de Deus, que era um povo itinerante, e a minha vida também tem sido assim uma vida de itinerante, andando de um lado para o outro, sem criar grandes raízes em parte nenhuma por onde vou passando, de missão em missão, de lugar em lugar, e cheguei a Porto Alegre, uma diocese que, por sinal, tem duas componentes que de alguma maneira já me eram familiares, a componente alentejana e a componente da Beira, da qual eu sou proveniente, e neste lado de cá, onde eu vivi a maior parte da minha vida. Mas, apesar disso, foi necessário fazer alguma adaptação e, ao fim de 4 anos, sentia que tinha adquirido o conhecimento suficiente da Diocese para poder continuar o meu trabalho pastoral com alguma iniciativa e com alguma autonomia, mesmo sem precisar das ajudas muito benéficas do Monsenhor Vermelho, que sempre me acompanhou no primeiro e segundo ano de vida. Eu depois já conhecia pelo menos as estradas e as paróquias. Estava, entretanto, Deus chamou-me para Évora e eu permaneci na minha atitude habitual. Se Deus pede, eu digo que sim, e aceitei. Isso aconteceu logo no início de janeiro de 2008. Podemos dizer que o bom filho à casa retorna. Foi um pouco o que aconteceu. O Sr. Arcebispo é nomeado Arcebispo de Évora. Já disse que acolheu esse chamamento com essa disponibilidade que sempre o caracterizou. Certamente nestes 50 anos, mas antes de avançarmos, esse regresso à casa, qual foi o sentimento, Sr. Arcebispo? Foi o sentimento de uma missão para cumprir, que eu aceitei com desejo de ser fiel e de cumprir o melhor que fosse capaz. Certo, tinha uma vantagem, vinha para terreno conhecido, onde eu tinha vivido grande parte da minha vida, conhecia os colegas, todos os padres, e conhecia as paróquias, porque eu girei muito durante o tempo que estive responsável pela catequese, girei muito pelas paróquias e eu conhecia as paróquias quase todas, e isso era uma facilidade. Por outro lado, também tinha colegas sacerdotes que foram meus professores, mais velhos que eu,
e agora eu era o arcebispo. Isso também é uma situação especial, mas não trouxe problemas de maior. Penso que nos demos bem todos. Eu procurei, da minha parte, fazer o que sou capaz de fazer. Fazer o que sou capaz. Por eu, pois, não consigo tudo. Tenho preocupações olhando para a Diocese, porque vejo que o clero vai envelhecendo e a própria população também envelhece e vai diminuindo. As próprias congregações religiosas que não têm tido vocações também vão fechando algumas congregações, algumas comunidades. Tudo isso são algumas preocupações de caráter pastoral que existem aqui. Por outro lado, tivemos também algumas iniciativas e, digamos assim, algumas prendas que Deus nos concedeu durante estes 8 anos. Foi o Seminário Redemptoris de Mater, que veio apoiado e fundado também pelo Caminho Catecumenal, e 2 novas congregações que, entretanto, se estabeleceram na Diocese, sendo uma delas contemplativa, e um grupo de candidatos ao diaconado que tem vindo a preparar-se, completou o 2º ano e, querendo Deus, no fim do próximo ano poderão vir a ser ordenados diáconos, já que também o número de sacerdotes vai escasseando. Se perseverarem até ao fim, teremos 18 diáconos lá para o ano que vem. Sr. Arcebispo, certamente são 50 anos de uma vida sacerdotal, meio século. Teve seguramente momentos difíceis. O que é que custa mais? O que é mais difícil para um pastor? O que é mais difícil para um pastor, sem dúvida, é confiar mais em si do que em Deus. Porque quando se confia em Deus, as dificuldades que nos batem à porta não deixam de ser dificuldades, mas elas ficam suavizadas pela serenidade, pela lucidez, pela paz que Deus nos consegue para as enfrentar. Dificuldades aparecem em todo lado e de várias ordem. Ninguém pode estranhar que assim seja. Eu também não estranho que haja este problema, aquele problema. Para dizer que não tenho tido problemas na Diocese, graves problemas não tenho tido, não. Alguns, com certeza. Mas, graças a Deus, ainda nenhum deles me tirou o sono. Não é porque o problema não o seja, mas é porque Deus me concede esse dom e isso é uma forma também de me ajudar a encontrar a solução para eles. Ao celebrar os 50 anos de sacerdote, imagino o Sr. Arcebispo que estava aqui um jovem, um adolescente, com 13 anos, como o Sr. Arcebispo veio para a Arquidiocese de Évora, mas um jovem de hoje em dia, o que é que ele diria? Diria, vale a pena ser sacerdote, seguir uma vocação dedicada a Deus, consagrada? Na minha experiência, o que é que eu posso dizer a um adolescente e a um jovem? Posso dizer-lhe que eu também fui adolescente, e depois jovem e adulto que sou, e senti-me sempre feliz pela opção que fiz. Não foi de todo fácil, também tem que se dizer isso, a minha opção também não foi de todo fácil. Teve as suas dificuldades, teve os seus momentos críticos, mas eu fiz essa opção conscientemente e sempre me senti feliz por ter optado. E ao longo da minha vida enquanto sacerdote, desde 50 anos de sacerdócio, passei por muitas situações diversificadas, em várias circunstâncias, mas o sacerdócio nunca esteve em questão. E sempre percebi que ser sacerdote para mim era a coisa mais bela que eu tinha e era, no fundo, a raiz e a fonte da minha alegria e da minha felicidade. Vale a pena ser sacerdote. Mudamos agora um pouco o tema. A Igreja vive neste mundo. Temos o Santo Padre Francisco, que vem um pouco de desinstalar a Igreja. Ele próprio, na sua tomada de posse, disse isso, queria abrir as janelas e as portas da Igreja. Tem sido difícil seguir o ritmo e o pensamento do Papa Francisco? O Papa Francisco, o que ele nos anuncia,
direi que não é nada de novo. Ele anunciou o Evangelho. Talvez nós é que tivéssemos esquecido ou deturpado as palavras que estão no Evangelho e que Jesus Cristo pronunciou, porque aquela ideia que o Papa transmitiu desde o princípio, que continua a transmitir diariamente, que é preciso desinstalar-se, sair de onde se está para ir ao encontro das pessoas, isso é mesmo o fundamento dos fundamentos do Evangelho, porque foi aquilo que Jesus Cristo disse aos discípulos antes de subir ao céu. Ide por todo o mundo e ensinai a cumprir aquilo que eu vos mandei. Nós é que nos fomos instalando e, à medida que nos instalamos, também vamos acomodando a mensagem ao nosso jeito e é preciso desinstalar-se outra vez, ou é preciso meditar a pureza da mensagem para procurarmos corresponder-lhe integralmente, sim. Também às vezes coloca-se esta questão. A Igreja está próxima e trabalha junto das pessoas e tem muita ação na área social e é uma ação muito importante e reconhecida até por instituições fora da Igreja. Mas esta proximidade, e que o Papa Francisco também desafia todos os dias, parece que não consegue encher os templos. As pessoas vão a uma Eucaristia e está vazia. O que é que se passa? O que é preciso mudar, Sr. Arcebispo? Olha, Pedro, mais importante do que os templos estarem cheios de pessoas, é importante que o coração das pessoas esteja pleno e repleto de Deus. Essa, a meu ver, é que é a grande questão. Lá, se os templos estão cheios, ou se estão só meios, ou até vazios, não quero dizer que isso não tenha importância nenhuma, mas não é o fundamental. O fundamental é que Deus toque o coração das pessoas. E, naturalmente, que se as pessoas não vêm aos templos é porque não sentem que Deus lhes toca ao coração. Porque se Deus lhe tocar no coração, hão de perceber que, participando nos sacramentos, na Igreja e na Eucaristia particularmente, que aí a presença de Deus é mais forte e, por isso, é procurada e mais apreciada. Já disse publicamente que apresentou a sua renúncia por dever e assim está estipulado no direito canónico da Igreja e que já disse também que vive este momento com serenidade. Sem provocação nenhuma, já está a preparar o próximo ano pastoral, Sr. Arcebispo? Estamos a estar. Então, ontem tivemos uma reunião do Conselho Presbiteral e nessa reunião aí estivemos a conversar sobre o próximo plano pastoral. E porque é que eu não havia de preparar? Enquanto eu estiver à frente da Diocese, eu assumirei todas as minhas responsabilidades sem qualquer reserva. E com a mesma serenidade e a mesma tranquilidade, o dia que um novo arcebispo vier, nesse mesmo dia eu lhe entrego tudo para que ele possa continuar e dispor segundo aquilo que lhe parecer melhor. É o meu ponto de vista. Enquanto eu for arcebispo, eu consagro as minhas forças, a minha vida ao serviço da Diocese, até ao momento que se faça a transmissão. A conversa vai longa, certamente haveria mais assuntos para focarmos. Que mensagem gostaria de deixar aos diocesanos, e certamente agora no domingo também vai deixar na sede, neste momento especial, nesta hora de júbilo de 50 anos de vida sacerdotal? Dizer da minha alegria, com certeza, que eu me senti alegre e feliz ao longo da minha vida, apesar das minhas limitações e das minhas falhas e pecados, mas tudo isso foi suplantado pela graça de Deus e sinto-me feliz na hora de completar os 50 anos de sacerdócio. A mensagem que eu gostaria que estivesse sempre presente no coração dos diocesanos desta Diocese de Évora é que o único que promete e não falha é Jesus Cristo. Só